Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Fabiano Santana. Meus queridos e amados irmãos, eu estou fazendo esse vídeo para nossa edificação espiritual, para nós nos edificarmos com a palavra de Deus e para nós aprendermos mais sobre a palavra de Deus. E eu quero começar esse vídeo fazendo uma oração, porque a oração é a chave da vitória. Quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha por nós. Sendo assim, oremos. Poderoso e eterno Deus, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus que faz milagre, que cura, que salva, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e com fogo, entro na tua presença nesse momento como pó, como cinza e como barro. Meu Deus, porque na tua presença sou posto, sem sou barro. Eu quero orar agora, Deus, pelo teu povo, para que o Senhor continue abençoando o teu povo ricamente e poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, toma esse vídeo nas tuas mãos, toma a direção, toma a primazia, nos ensina mais da tua palavra, nos dá mais sabedoria, entendimento, conhecimento, discernimento espiritual, para nós entendermos melhor a tua palavra. Eu te peço, Deus, cura os enfermos, resolve carro na justiça, abençoa os irmãos e as irmãs que estão assistindo esse vídeo agora, ricamente e poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, eu vou ler aqui no livro do profeta Daniel. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. E o profeta Daniel, ele foi governador da Babilônia. E não foi a Babilônia que governou Daniel, mas foi Daniel que governou em Babilônia. E a Bíblia diz em Daniel, capítulo de número 9, eu vou ler aqui Daniel, capítulo de número 9, glória a Jesus, O tema do livro do profeta Daniel é a soberania de Deus na história. O livro do profeta Daniel foi escrito entre os anos 536 a 530, provavelmente, no que se pode prover antes de Cristo. Eu vou ler aqui Daniel, capítulo de número 9. Daniel, capítulo de número 9, e o versículo de número 25, que diz assim: sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Aqui está falando, está apontando para a crucificação de Cristo, a crucificação do Messias que seria tirado. E não será mais. E o povo do príncipe aqui está se referindo aos romanos, que ia invadir Jerusalém, Daniel já estava profetizando acerca que no ano 70 depois de Cristo, o general romano Tito II ia invadir Jerusalém e ia destruir o templo de Jerusalém. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Versículo 27 diz assim:
E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Aqui já está falando do anticristo. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador, ou seja, sobre o anticristo. Agora eu vou ler aqui em Daniel, capítulo de números, ou Daniel não, Apocalipse, capítulo 6. Eu vou ler aqui em Apocalipse, capítulo 6, que diz a epígrafe assim: a abertura dos primeiros 6 selos, né? Diz assim, Apocalipse capítulo 6: e havendo aberto, ou seja, e havendo o cordeiro aberto. Observe que aqui está se referindo que quem vai abrir os primeiros 6 selos é o cordeiro. Quem é o cordeiro aqui? Jesus Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E havendo o cordeiro aberto um dos seus, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, houve um segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Senhoras e senhores, eu quero verbalizar convosco, rapidamente, sobre questões relativas à tribulação e à grande tribulação. A Bíblia fala de grande tribulação e a Bíblia também fala da grande tribulação. Então, vamos começar falando. Eu quero começar meu sermonário, falando sobre o período da tribulação. Período da tribulação. Senhoras e senhores, de acordo com a interpretação mais aceita pelos teólogos de 2 períodos, ou seja, de acordo com a interpretação mais aceita pelos teólogos de 2 períodos, o primeiro período será o período da tribulação e o segundo, a grande tribulação, quando o juízo de Deus sobre a terra ocorrerão sequencialmente, como está escrito em Daniel, capítulo de número 11. Que textos bíblicos referem-se ao período da tribulação, né? Que textos bíblicos no livro de Apocalipse, em Apocalipse se refere ao período da grande, ou seja, ao período da tribulação. Primeiro texto que se refere ao período da tribulação está em Apocalipse, capítulo de número 6, que ora nós acabamos de ler, que diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos 7, ou seja, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O período da tribulação começa em Apocalipse capítulo 6, pois existe a grande tribulação e existe
a tribulação. Então, o período da tribulação começa em Apocalipse capítulo 6, quando o cordeiro aqui se refere a Jesus, abre um dos selos e o apóstolo São João, que estava exilado na ilha de Pátimo, no ano 95 da era cristã depois de Cristo, ele diz que viu um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. O primeiro cavaleiro do Apocalipse, ele vem montado em cima de um cavalo branco. Alguns estudiosos, alguns historiadores dizem que o primeiro cavaleiro do Apocalipse capítulo 6 é Jesus. É Jesus Cristo. Mas não é Jesus Cristo, pois a interpretação mais aceita pelos teólogos é que o primeiro cavaleiro do Apocalipse capítulo 6, na abertura do primeiro selo, é o anticristo. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele saiu vitorioso e para vencer, ele tinha um arco na mão e foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vitorioso e para vencer. Isso aqui vai ocorrer, vai acontecer no período da tribulação. Não é ainda o período da grande tribulação. Aqui está falando da manifestação do anticristo após o arrebatamento da igreja. O anticristo já está no mundo. O anticristo só não se manifestou ainda por causa do Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo, olha pelo Espírito Santo, disse em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 7, assim: porque o mistério da injustiça já opera. Porém, há um que detém, que resiste até agora, até que do meio seja tirado. Esse que detém, que resiste até que do meio seja tirado, é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo sair da terra juntamente com a noiva do Cordeiro, com a igreja de Jesus, aí o anticristo, ele vai se manifestar. E em Apocalipse capítulo 6, quando o Cordeiro, quando Jesus abriu o primeiro selo, o cavaleiro do Apocalipse, que vem montado em cima do cavalo branco, é o anticristo. Porque ele vem com um arco na mão. E foi lhe dado também uma coroa. E ele saiu vitorioso e para vencer. Esse arco na mão que o anticristo traz fala de domínio, poder de domínio sobre as nações. Coroa na cabeça que foi lhe dada fala que ele vem confiante, ele vem convicto que ele terá vitória no seu governo e que o seu governo será um governo próspero e bem-sucedido. E saiu vitorioso e para vencer. Ele vai sair convicto de vitória. Ele vai sair vitorioso e ele acredita que ele vai vencer. Ele acredita que o seu governo será um governo vitorioso, bem-sucedido, próspero. Então, o primeiro cavaleiro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, é o anticristo. Quando o anticristo se manifestar na terra, aí vai começar o período por nome de tribulação. Não é ainda a grande tribulação. O anticristo, quando se manifestar na terra, senhoras e senhores, ele vai pregar 3 mensagens. Primeiro, a falsa teologia da prosperidade. Segundo, a falsa segurança. Terceiro, a falsa paz. Aí o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3: e quando vos disserem que a paz e segurança, então vos virá repentina destruição. Então, o período da tribulação começa em Apocalipse capítulo 6, na abertura do primeiro selo.
quando o anticristo estabelecer seu governo na terra, se dará a tribulação. E nesse período da tribulação, as nações vão provar do início do juízo de Deus. Pois, Apocalipse capítulo 6, no cenário profético, no cenário dos 4 cavaleiros do Apocalipse, ainda não é o grande juízo de Deus sobre os ímpios, sobre Israel e sobre as nações.